Ontem, quinta-feira, vazou uns áudios aí do Mauro Cid que deu o que falar e com toda a razão, gente. Olha, quando você começa a ouvir esses áudios do Mauro Cid, você fica muito preocupada com a tal democracia brasileira. E, em primeiro lugar, que nós sabemos que o Mauro Cid, ele é a peça central, ele é a ferramenta que o sistema está usando para colocar o Bolsonaro na cadeia. Essa é a grande realidade, pelo menos o que a gente começava a ver aí na mídia, né? A gente enxergava isso quando a mídia falava do Mauro Cid, do Bolsonaro, etc e tal. Porém, com esses áudios vazados do Mauro, nós começamos a ter certeza caso ele esteja falando a verdade. E em um dos áudios ele diz o seguinte, abre aspas, eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser. Eles não aceitavam e discutiam. E discutiam que minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Ou seja, a PF ia lá, perguntava uma coisa ao Mauro Cid, o Mauro Cid respondia, mas não era a resposta que a PF queria ouvir. Até porque, segundo esse relato aqui do Mauro Cid, é como se tivesse um roteiro. E ele teria que seguir esse roteiro. Porque tem um dos áudios do Mauro Cid, ele mesmo fala que a cama já está pronta. Eles só precisam de pessoas que afirmem que é aquilo que eles estão dizendo. Eles só precisam disso. Eles só precisam do depoimento. Um dos áudios dele que eu achei assim estarrecedor foi quando ele falou que, foi mais ou menos assim, ele falou que o cara que estava conduzindo ali o depoimento chegou para ele e falou assim, olha só, você vai ser indiciado por conta do cartão, né? Vocês sabem de quê? Por conta disso, por conta daquilo, você vai pegar mais ou menos uns 30 anos de cadeia. Quando você começa a ouvir os áudios, é como se fosse assim, ó, você não vai falar o que a gente quer, não? Olha, você pode ser indiciado por isso, e você vai pegar uma cadeia firme, você vai continuar defendendo o Bolsonaro. É como se fosse isso. E como o próprio Mauro falou nesses áudios, eles queriam que ele falasse coisa que ele não sabe. Você não pode falar uma coisa que você não sabe, que você não viu. E eles queriam que ele afirmasse coisas que também não aconteceu. E não adiantava ele falava, olha, eu não vi, olha, isso não aconteceu. Que como ele disse nos áudios, a PF discutia, os policiais federais discutiam com ele. Chegamos nesse grande absurdo que, segundo esses relatos do Mauro Cid, a Polícia Federal está sendo um instrumento na mão da esquerda para poder colocar o Bolsonaro na cadeia. Em outro áudio, ele fala o seguinte, o careca de toga é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação e sem acusação. Ou seja, não existe mais lei no Brasil. Não existe mais justiça. A justiça é uma pessoa. E essa pessoa decide o que é e o que não é justo. O que pode, o que não pode no nosso país. E isso não tem cara de democracia. A gente sabe muito bem, através de história, né, das histórias, que quando isso ocorre em um país, já não existe mais democracia, né? Ou então é a tal democracia relativa, que se é relativa não é democracia. E a maior preocupação é a condução desse processo. Como a PF está conduzindo esse processo? Está atuando, segundo os áudios, para criar narrativas e colocando uma pessoa na parede falando, olha, você não vai fazer isso aqui não, vai pegar tanto de cadeia. E isso, gente, é algo arbitrário. Isso não pode se fazer em um depoimento. A pessoa pergunta, a outra responde e tem que acatar o que a pessoa respondeu e investigar o que está acontecendo. Mas é exatamente ao contrário que está ocorrendo nesse exato momento, porque a grande saga do sistema da esquerda é prender o Bolsonaro. Essa é a grande realidade. Eles precisam de pessoas para falar que aquilo aconteceu. Eles precisam de pessoas para afirmar aquilo que eles querem. Como o próprio Mauro Cid, nesses áudios vazados, falou que a cama já está pronta. Tá tudo pronto, só precisa da narrativa e ponto final. Estamos em um momento perigoso, em um momento preocupante e urgente no nosso país, porque se estão fazendo isso, tá? Segundo o Mauro, com ele, vocês imaginem com uma pessoa comum, vocês imaginem com a cabeleireira, com seu João da barraquinha. Então, é algo que deveria ser investigado, algo que deveria ser analisado, colocar ali tudo em pauta para comprovar que tudo isso é uma realidade, comprovando que isso tudo é uma realidade,
fazer algo no âmbito da justiça. Porque se deixar isso continuar da forma que está, nós vamos parar num poço sem fundo que vai ser difícil da gente subir novamente. Eu fico muito preocupada com essas questões, com esse comportamento, eu fico muito preocupada com essa condução, né, de depoimentos, e eu gostaria de saber se vocês também se preocupam com essa condução do depoimento de um cara do exército. Ele é do exército, você imagina o seu João da Barraca. Então, assim, eu fico preocupada com isso e gostaria de saber se vocês também estão preocupados, observando toda essa situação. Então, coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente. Me sigam nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo.